Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Estamos aí, mais uma semana de aula. Nesse primeiro momento, vamos corrigir a atividade da semana anterior e logo depois continuar com o conteúdo da anatomia humana, os termos de movimento, tá certo? Nossa primeira questão da atividade anterior era para definir a posição anatômica. Então, o indivíduo se encontra de pé, com o rosto virado para frente e o olhar direcionado para o horizonte. Os braços estendidos ao longo do corpo, com as palmas da mão viradas para frente. As pernas ficam juntas e os pés voltados para frente. Analisando a imagem abaixo, é descrevendo a posição anatômica, certo? A segunda questão. Planos anatômicos têm o objetivo de separar o corpo em partes para facilitar o estudo e nomear estruturas anatômicas com relação espacial. Ou seja, através dos planos anatômicos, podemos dividir o corpo humano em 3 dimensões e assim podemos localizar e posicionar todas as estruturas. Então, Ravel, quais são eles? Plano sagital, transversal e plano frontal. O plano sagital, igual eu passei para vocês, divide o indivíduo entre direito e a parte esquerda. O plano transversal, superior e inferior. E o plano frontal, ou coronal, anterior e posterior. Certo? Já foi explicado para vocês na aula passada. A terceira questão. Quais são os termos e movimentos encontrados dentro da anatomia humana? Então são eles: extensão, flexão, abdução, rotação, hiperextensão, e entre outros. Porém, vamos trabalhar com flexão, extensão, abdução e adução. Flexão. Curvatura ou diminuição do ângulo entre os ossos ou partes do corpo. Analise a imagem ao lado e vejam a posição da mão e o movimento que ele fez, certo? Então essa parte aí é a parte da flexão. A extensão. Aumenta o ângulo entre os ossos em articulação para voltar a parte do corpo à sua posição anatômica após ela ter sido flexionada. Ou seja, a extensão é a volta do movimento. Quando você flexiona, que volta ela para a parte inicial, chamamos de extensão. A abdução é o movimento para longe da linha média do corpo ou do segmento, certo? Então, analise o braço subiu, chamamos de abdução. E a adução é o movimento de aproximação da linha média do corpo ou dos segmentos. Então, quando o braço voltar para a posição normal, é a adução, tá certo? Então, eu vou passar para vocês agora um vídeo mostrando um pouquinho a mais sobre os termos de movimento da anatomia, tá bom? No finalzinho, umas questões para resolução. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os principais movimentos do corpo humano. Eu sou a professora Natália Reineck e você está no canal Anatomia Etc. Se você tem interesse em assistir mais aulas de anatomia e fisiologia do corpo humano, seja bem-vindo para se inscrever no canal e clica também no sininho de notificação para você receber um aviso todas as vezes que eu postar uma aula nova. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo os links para as minhas redes sociais e também para o site Anatomia Etc., onde você vai poder ter acesso a conteúdos exclusivos. Bom, para entender o assunto da aula de hoje, você precisa ter visto primeiro a aula de Introdução à Anatomia, onde eu falo de posição anatômica, e também a aula em que eu falo sobre planos e eixos. Eu vou deixar essas aulas aqui em cima para vocês. Vocês precisam primeiro ter assistido essas aulas porque os movimentos do corpo humano acontecem nos planos anatômicos e ao redor dos eixos. Quando eu digo que eles acontecem, que os movimentos acontecem nos planos, é como se eles deslizassem sobre o plano anatômico. Então, para entender os movimentos do corpo humano, você primeiro precisa ter bem claro na sua cabeça os conceitos de posição anatômica, de planos e de eixos. Bom, agora vamos ver quais são os principais movimentos do corpo humano. A gente não vai abordar todos nessa aula, mas vamos falar quais são os principais. Os movimentos que acontecem no plano frontal e ao redor do eixo antero-posterior são chamados de movimentos de abdução e adução. A abdução pode ser definida como um movimento que faz com que o membro se afaste do plano sagital mediano. E a adução, por sua vez,
seria um movimento que faz com que o membro se aproxime do plano sagital mediano. Lembrem que o plano mediano é aquele que passa exatamente no centro do corpo, dividindo ele em dois lados iguais, em lado direito e lado esquerdo. Para ficar mais fácil, imaginem uma linha passando bem no centro, exatamente no meio do meu corpo. Quando eu abro o meu membro superior, por exemplo, eu afasto o membro dessa linha que está passando no centro do corpo. Portanto, este movimento é chamado de abdução. Enquanto quando eu fecho o meu membro superior, eu aproximo o membro dessa linha e esse movimento é chamado de adução. E esses movimentos de abdução e adução acontecem não só na articulação do ombro, como eu estou mostrando aqui para vocês, mas acontecem também em outras articulações, como a articulação do quadril, por exemplo. Os dedos das mãos e os dedos dos pés também realizam abdução e adução, mas aqui a gente precisa de um cuidado especial, porque a abdução e a adução dos dedos das mãos e dos pés acontecem levando em consideração e como referência o plano mediano da própria mão, do próprio segmento, e não do corpo inteiro. Tanto nas mãos quanto nos pés, então, nós temos os movimentos de abdução quando os dedos se afastam e de adução quando os dedos se aproximam. Agora a gente vai falar sobre os movimentos que acontecem no plano sagital e ao redor do eixo laterolateral. Esses movimentos são chamados de flexão e extensão. A flexão pode ser definida como um movimento que diminui o ângulo de uma articulação, aproximando os ossos, enquanto a extensão aumenta o ângulo da articulação, afastando esses ossos. Essa definição pode ser um pouco difícil de visualizar em algumas articulações, mas lembrem que os movimentos que deslizam sobre o plano sagital, que está passando no meu corpo, dividindo ele em dois lados, são movimentos de flexão e extensão. Então, se eu ficar na vista lateral, fica mais fácil de visualizar, porque o plano está entrando dessa maneira no meu corpo, de frente para trás, enquanto o eixo dos movimentos de flexão e extensão, ele está entrando aqui na lateral do meu corpo. Então, os movimentos que vão deslizar sobre esse plano e vão ocorrer ao redor do eixo lateral são os movimentos de flexão e extensão. Então, nós temos várias articulações que fazem esses movimentos, como, por exemplo, flexão e extensão de ombro, flexão e extensão do cotovelo e assim por diante. Os punhos, o quadril, o joelho também fazem esses movimentos de flexão e extensão. Cuidado para não confundir o movimento de flexão e extensão de joelho, porque a flexão de joelho acontece com a perna se deslocando para trás, em direção à parte posterior da coxa, enquanto a flexão de cotovelo acontece com o antebraço se deslocando para frente, em direção ao braço. E aqui, especificamente na articulação do tornozelo, os movimentos que acontecem aí no plano sagital são chamados de dorsiflexão e flexão plantar. A dorsiflexão acontece quando o dorso do pé se desloca para cima, em direção à parte anterior da perna, enquanto a flexão plantar acontece quando a planta dos pés, a parte inferior dos pés, se desloca para baixo. Como diria minha sobrinha, a dorsiflexão é o pé de palhaço, enquanto a flexão plantar é o pé de bailarina. Nós temos também os movimentos de rotação, que acontecem no plano transversal e ao redor do eixo longitudinal. Lembrando que o plano transversal é o plano horizontal que separa o corpo em parte superior e parte inferior. Portanto, os movimentos que deslizam sobre esse plano são chamados de movimentos de rotação. As rotações podem ser mediais, quando elas acontecem em direção ao plano mediano, ou elas podem ser laterais, quando elas acontecem se afastando do plano mediano. A gente tem, por exemplo, a rotação medial e a rotação lateral
do ombro. Mas outras articulações também fazem esse movimento, como o quadril e a cabeça. E o último movimento que nós vamos conhecer hoje é o movimento de circundução. E esse movimento não acontece ao redor de apenas um eixo, porque na verdade ele é a combinação de vários movimentos. A circundução são movimentos circulares, que acontecem em articulações como o ombro e o quadril. Revisando então, os principais movimentos articulares que nós vimos nessa aula são a abdução e a adução, que acontecem no plano frontal e ao redor do eixo antero-posterior, a flexão e a extensão, que acontecem no plano sagital e ao redor do eixo látero-lateral, e a rotação medial e a rotação lateral, que acontecem no plano transversal ao redor do eixo longitudinal. Por último, nós vimos a circundução, um movimento circular resultante de um conjunto de movimentos e que acontece em articulações como o ombro e o quadril. Se você gostou dessa aula, não esquece de dar um joinha aqui embaixo e também manda nos comentários o que você achou da aula e quais as outras aulas que você gostaria de ver aqui no canal. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula!